bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Gente, tudo bem? Sou Patrícia, psicóloga, estou como professora de psicologia jurídica de vocês nesse semestre, né? No 10º semestre, e hoje nós vamos iniciar a unidade 2. Dentro da unidade 2, nós vamos estar vendo o conteúdo aspecto psicológico, relações humanas. Aspectos psicológicos e relações humanas. Ok? Dentro desse tema, aspecto psicológico e relações humanas, nós vamos estar vendo atitudes sociais, preconceito e discriminação. Tudo bem? Para iniciar a nossa aula, nós vamos estar dialogando um pouco sobre essas atitudes sociais, como elas se dão, né? Para a gente compreender primeiro que nós somos seres sociais, estamos inseridos em uma sociedade. Para que haja relações humanas, precisa ter duas ou mais pessoas. E nossas atitudes, elas são influenciadas tanto pelo meio que a gente está inserido, pela sociedade, quanto pela a nossa família, escola. N fatores vão contribuir para as nossas atitudes. Mas o que são essas atitudes? Atitudes, elas são a constatação favoráveis ou desfavoráveis em relação a um objeto, pessoas ou eventos. A atitude é formada por 3 componentes. E quais são esses 3 componentes? Esses 3 componentes são cognitivo, afeto e comportamento. Quando eu falo no cognitivo, eu estou me referindo à relação com conhecimento, né? Quando eu falo no cognitivo, eu estou falando da parte consciente. Vocês estão lembrando, né, pessoal, o que é a parte consciente? O conteúdo que a gente viu anteriormente, consciente, pré-consciente, inconsciente. Então, cognitivo, ele está na parte consciente, né? O conhecimento que eu tenho e ajo diante de uma situação de forma consciente. O afeto, ele está relacionado ao emocional, ao sentimental. O comportamento, ele está relacionado à intenção de comportar-se perante alguma coisa, alguma situação. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Um fumante, né? O ato de fumar, muita gente tem o hábito de fumar, outros de criticar, né? Mas o fumante, de regra, tem plena consciência de que seu hábito é prejudicial à sua saúde, ou seja, o comportamento cognitivo, o componente cognitivo está presente, porque ele tem a consciência de que o ato de fumar é prejudicial, porém, ele não tem a atitude de deixar de fumar perante essas informações que vocês sabem hoje que a informação hoje em dia é de muita importância e nós temos acesso de diversas formas, meio de comunicação, Instagram, redes sociais são várias, palestras nas políticas públicas. Então, constantemente estamos falando sobre o mal que o cigarro está causando, né? Então, o fumante, ele tem sim esse conhecimento, que é na parte cognitiva, e ele fuma de forma consciente, porque ele sabe que é prejudicial, mas mesmo assim ele não muda a sua atitude. Até que um dia um parente dele morre e a causa é por causa de uma doença
ocasionada pelo ato de fumar, ou ele mesmo fica hospitalizado por causa do ato de fumar. Nesse momento, ele faz uma reflexão sobre, poxa, fulano morreu por causa do cigarro, ou então eu passei tantos dias hospitalizado por causa do cigarro. Ele começa, o lado afetivo dele, que está relacionado ao emocional, começa a agir, ao lado sentimental começa a agir, e ele começa a refletir sobre o seu hábito. E aí ele vai mudar ou não de comportamento, né? Ele pode vir a deixar de fumar devido ao medo de morrer. E aí houve uma mudança de comportamento. Ou seja, não adianta a atitude, não adianta eu ter o conhecimento, né, do lado cognitivo, saber que algo não pode, saber que algo é prejudicial. Não adianta eu ter esse conhecimento se eu não me insensibilizo, que é o lado sentimental, e mudo o meu comportamento. Que aí vem a conscientização. Ou seja, não adianta eu saber que algo faz mal se eu não me conscientizo. Eu acho interessante destacar um ponto de que algumas vezes algumas pessoas usam palestra ou algumas pessoas para dizer que é de conscientização. A conscientização, eu não conscientizo você, eu não conscientizo ninguém. A conscientização é algo cognitivo, é algo que parte do sujeito. O que eu posso fazer é desenvolver uma palestra em prol de sensibilizar você, lado afetivo, de tocar. Ou seja, vou dar um exemplo. A minha palestra vai ser de sensibilização e não de conscientização, porque eu tenho como objetivo mostrar para você, né, os danos que o cigarro pode ocasionar, que pode levar à morte, e meu objetivo é tocar você o mais profundo possível, mexer com o seu emocional, para que você possa mudar o seu hábito de fumar. Então, é como eu acabei de falar, não adianta ter a consciência, eu sei que o preconceito e a discriminação é crime, não adianta eu saber de tudo isso se na minha prática eu não ajo dessa forma. Eu não ajo de forma a contribuir para a diminuição, eu ajo preconceituosamente, eu ajo de forma discriminosamente. Então, o que a gente percebe atualmente é muita informação, né, e pouca ação. As pessoas estão munidas de conhecimento, mas elas estão agindo? Elas estão sentindo? Essas informações estão tocando essas pessoas para que haja mudança de comportamento? De que forma eu posso tocar as pessoas para que elas possam mudar? Atualmente, muito se fala, pouco se sente. E por isso que as atitudes estão cada vez mais agressivas e desfavoráveis à sociedade e de uns para com os outros. Entenderam? Então vamos lá partir para conhecimento. E espero que vocês reflitam sobre as atitudes de vocês, o comportamento de vocês diante dessa temática preconceito e discriminação. Ok? E o que é preconceito e discriminação, Patrícia? O preconceito e a discriminação estão interligados, intimamente interligados mesmo, e se refere a atitudes ou comportamentos negativos direcionados a indivíduos ou grupos, que na maioria das vezes são baseados num julgamento prévio, que é mantido mesmo diante de fatos que levam ao constrangimento, né? O preconceito, ele pode ser definido como uma atitude hostil ou negativa de um determinado grupo, mas que não necessariamente se manifesta através do meu comportamento, através de uma ação. Às vezes, eu tenho esse preconceito formado dentro de mim, mas eu não ajo de forma discriminatória. Às vezes vem na minha cabeça que aquele pré-julgamento que eu fui criada, que minha família passou para mim, que a sociedade passou para mim, mas na hora eu ajo de uma forma diferenciada, entendeu? A discriminação, ela se manifesta através de um comportamento que tem como objetivo excluir, negar, privar direitos, né, de alguns grupos que são
nítidos que são alvos de preconceito e discriminação, como por exemplo, negros, homossexuais, pessoas com deficiência, ok? Então vamos lá. O preconceito, como a própria palavra já sugere, é um conceito formado, é um pré-julgamento, né? É formado sem nenhum conhecimento. Vem a partir do que eu acho sobre determinada coisa, né? De um determinado grupo social, sem análise nenhuma, sem construção de conhecimento nenhum, né? Esses pré-julgamentos têm como base simplesmente as características físicas, biológicas, religião, orientação sexual, como eu falei, gênero, raça e exemplo, né? Vocês já viram o pessoal do Sul falando que o nordestino não sabe votar. De onde foi que eles tiraram que a gente não sabe votar? Qual é o livro? Qual a teoria? Qual é o embasamento teórico que eles usaram, né? Para justificar que a gente não sabe votar. Entenderam? E aí o preconceito, desde o atual reordenamento jurídico brasileiro, ele é tido como crime, né? O artigo 3º vem trazer isso bem nítido no inciso 4, que tanto a Constituição como outras leis vem trazer que a República Federativa do Brasil precisa promover o bem de todos, sem preconceito de origem, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação, tá bom? Além do artigo 3º, temos mais duas outras leis que vêm complementar, que é a Lei 9459 de 87 e a Lei 7716. Essas leis vêm falar sobre as punições para tais crimes, tá certo? Quando falamos em discriminação, nós estamos nos referindo, né? Nós estamos nos referindo ao tratamento diferenciado, né? A negação de direito, como eu já falei, tanto aspectos físicos como os religiosos, né? A discriminação é uma ação, gente. Eu tenho um preconceito formado dentro de mim sobre determinada coisa e eu tenho uma ação, eu ajo perante essa ação, essa situação. Eu vou citar um exemplo para vocês. Uma colega minha, ela foi, né, pro dentista e chegou lá no consultório e era uma mulher negra que foi atender. Deixar claro que essa colega minha, ela não é uma pessoa preconceituosa, ela não é uma pessoa que age com discriminação, inclusive. Ela trabalha com direitos da mulher, com protagonismo. No entanto, ela me falou uma coisa interessante. Ela disse: Patrícia, quando eu sentei lá, muita gente entrava. E aí entrou uma mulher negra e eu continuei sentada. E a mulher se direcionou a mim e perguntou: você que é a paciente? Ela falou: sim, sou eu. Ela disse: eu sou a dentista, vamos? E ela disse, naquele momento ela disse: poxa, eu estranhei por ser ela. Por que que eu estranhei? E aí, gente, por que que ela estranhou? Porque normalmente, se vocês perceberem, eu pergunto a vocês: quantas médicas negras vocês já foram atendidas? Quantas dentistas? Vocês viram que normalmente não nos deparamos com esta situação, né? Que normalmente nós não encontramos esse grupo de pessoas exercendo tais profissões. Nós temos sim, mas normalmente o que nós não nos deparamos com tantas pessoas negras em consultórios médicos, em dentistas, e ao nos depararmos, né, com esta situação, né, as pessoas elas tendem a direcionar esse comportamento, né, esta situação, a colocar o olhar crítico de julgamento, a trabalhar em direção a esta diferença,
né? Ou seja, meu olhar crítico, ele vai trabalhar em prol dessa diferenciação. Mas de que forma eu vou agir? E ela disse, eu agi muito feliz. Eu fiquei feliz por ser atendida por ela, mas me fez refletir. Preconceito, ele nem sempre é aparente. E aí, a neurociência vem trazer que já comprovou que todos nós, a todo momento, nós estamos sim julgando. O nosso julgamento acontece a partir das nossas vivências, da construção da nossa essência, como a gente vai sendo criado, né? As nossas vivências, experiência, né? Pois somos seres sociais, estamos inseridos em um meio, né? Tudo o que eu faço é a lente que eu vivencio. A lente que eu vivencio são reflexo do contexto, né? De tudo o que eu estou vivenciando. A lente que eu enxergo é o contexto que eu estou inserido, são minhas experiências, são o que meus pais passaram para mim. Eu não esqueço de uma aluna que falou, Patrícia, quando eu vou na rua à noite, que eu vejo um negro atrás de mim, eu já acho que ele vai me assaltar. Eu perguntei, por que você criou essa percepção? E ela falou, porque a minha mãe sempre falou isso. Viu como a instituição familiar, o meio que eu estou inserido, ele vai contribuir intimamente para a construção do que eu penso, dos meus conceitos, dos meus preconceitos. Ele vai estar intimamente ligado à maneira com que eu enxergo o mundo. Então é isso, pessoal. Então assim, como eu falei anteriormente, tanto o preconceito quanto a discriminação, eles estão, né, na Constituição, no artigo 3º e em outras leis, com o mesmo nível de, como é que eu posso falar, né, com o mesmo tratamento legal, né, eles têm o mesmo tratamento legal, né. Não podemos esquecer de refletir sobre como eu estou agindo, como está sendo as minhas relações no dia a dia, como é que está a minha visão de mundo, em que meio eu estou inserido, qual é a minha atitude perante cotas, como eu me posiciono e por quê, como é a minha atitude perante as bolsas de estudos, qual é a minha atitude perante o que está acontecendo atualmente no Brasil. O que eu acho? Eu sou a favor do não isolamento social? Eu sou a favor do isolamento social? E por quê? Aí vem a importância de você formar um conhecimento. E através desse conhecimento você agir. E não simplesmente você agir diante de um preconceito sem base teórica, sem conhecimento algum. Mas a aula de hoje, realmente a importância da aula de hoje é que vocês possam compreender os conceitos, né, de atitude, discriminação e preconceito, que vocês entendam as leis que vêm argumentá-las e como a psicologia ela vem contribuir diante essas temáticas. E que vocês possam, né, desenvolver um raciocínio crítico acerca da construção dos estigmas relacionados com as nossas vivências, né? E aí, a gente falou um pouco sobre o direito, a gente falou um pouco sobre a sociedade, e a psicologia vem com isso, vem fazer com que você problematize, vem fazer com que você estude sobre o sujeito dentro da comunidade, a influência da comunidade para com o sujeito, né? Como é formado esse preconceito, como é formado o conceito, como é formado a discriminação, como a gente pode trabalhar isso dentro da gente e trabalhar com o outro, que é como eu falei, que é através da conscientização, da sensibilização. Que só há a sensibilização através da conscientização, mas que eu não posso conscientizar você. Eu posso levar ferramentas para te sensibilizar, mas a conscientização é algo intrínseco de você.
é algo que você tem que trabalhar, ok? Então, pessoal, até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai continuar discutindo mais um pouco sobre o nosso tema, né, aspectos psicológicos e os fenômenos, os aspectos psicológicos das relações humanas, tá certo? Obrigada e uma boa tarde para vocês, bom dia ou boa noite para quem estiver assistindo. Foi um prazer estar aqui com vocês dialogando sobre esse assunto, tá certo? Um beijo!